O que você, nessa qualidade, nesse bendito Quality by Design, não é garantia da qualidade, sim um desenho da sua qualidade, que é a garantia, o que você fez nesse sistema? Todos os seus processos são controlados? Qual é o desenvolvimento da performance? Como é o desenho de tudo isso? Isso é grau farmacêutico. E quando se trata de uma planta medicinal, onde tem uma série de ativos com efeito medicinal, o que eu estou fazendo com essa qualidade do meu desenho? Porque é muito fácil controlar uma molécula isolada. É muito fácil. E quando eu tenho uma formulação complexa? Quando eu tenho misturas de plantas? Como é o controle de qualidade disso? Como é o doseamento disso? Tá? E isso, de novo, que eu falei para vocês lá atrás, tem a relação com isso aqui, ó. Extração de bioativos. Quais são as vantagens e limites de processos de extração de uma planta medicinal? Por maceração, por refluxo, por hidrodestilação, por Soxhler, por percolação, por supercrítico, por ultrassom, por enzima, por micro-ondas. Ou seja, caraca, tem um monte de... Desculpa, tem um monte de metodologias de tração. Qual foi a metodologia que eu escolhi para que os ativos... Isso aqui não é a cannabis, é a terminária quelobeta, que vocês estão vendo aqui. Ó. Qual foi o método que eu escolhi para desenhar a composição dessa planta medicinal rica em triangulinho, estrelinha, bolinha verde, azul, quadrados, retângulos, losango. Tá? Isso interfere. A metodologia de extração tem importância no grau de qualidade. Aí vocês veem o Ministério de Ciência e Tecnologia e colocaram a obrigatoriedade de fazer essa calculadora de maturidade tecnológica. Tá? No caso do Brasil e no caso da cannabis, tá? O nosso gargalo, a gente tem pesquisa científica, a gente já tem algumas patentes, tá? Mas a gente tem um problema sério, que é passar das patentes para a inovação tecnológica, ou seja, alimentar a sociedade. É por isso que o CRQ também está fazendo esse curso da cannabis, para vocês entenderem, e quem sabe alguns de vocês não vão dar um passo nessa direção, ou até intensificar os passos, por exemplo, o Helder já está, então, intensificar. Isso passa por empreendedorismo, por incubadoras, por muita grana, que o governo agora está colocando, e pelos parques tecnológicos. Bom, a maior parte das patentes que existem estão em farmacêuticos, 40%. Porém, para minha surpresa, 20% é química de alimentos. Olha só, a gente pensa em cannabis, a gente pensa em medicamentos, mas o percentual de patentes é muito grande em alimentos. Aqui você tem que a maior parte das patentes, tá, estão em domínio público, olha só. Mais de 50%, praticamente 50% das patentes você pode estudar e a sua empresa pode utilizar. O que vocês estão passando para a gente, eu não sei se todos os colegas estão achando, né, como eu, tenso, importante, preciso, né? E, mais uma vez, né, a ciência é brilhante, mas você tem que se debruçar nela para poder extrair, né, algo real. Né? Vou até usar o dado do mundo real para você, com a ciência no geral, para você extrair algo real e não ter uma interpretação equivocada, né? E um dado que acaba não sendo aplicável é mágico. Né? Você requer dedicação e tempo para você poder chegar nesse trabalho. Por isso que vocês são especiais, geniais. Sabe, Bira, que eu observo o mercado assim, acho que quando veio o dado de mundo real, ele é muito, eu acredito num resultado mais limpo quando a gente pensar em software, em sistema, em algoritmo, né?
Mas quando a gente pensa em dado obtido, por exemplo, de consulta e prontuário médico, eu me preocupo. Mas eu vejo uma oportunidade de qualificação dos profissionais, né, dos É. prescritores. Porque uma coisa é você preencher um prontuário com um dado de qualidade de vida. Outra coisa é você usar uma ferramenta validada de qualidade de vida para você abordar o paciente. Então, os próprios prescritores, eu acho que vai, a partir do momento que os patrocinadores e que essa indústria se agilizar para estruturar estudos, eu acho que também vai precisar, primeiro, uma qualificação nesse sentido, né, na obtenção do Sim. dado. É o que a gente está engateando ainda, mas fazendo, né, Raquel? A gente está trazendo dados diferentes, informações diferentes e profissionais que têm expertise para poder transferir essas informações para criar massas críticas, né? A gente está tendo cada vez mais produtos regularizados no modelo de produto de cannabis e, de novo, né, daqui a pouquinho esse pessoal vai ter que subir um pouco a quantidade de dados para eficácia, né? Por enquanto, segurança. Rafa, Não é nem um pouco, né? Eles vão ter que subir muito a a quantidade de dados. Eu acho que tem um comportamento da indústria farmacêutica no Brasil é de ficar esperando alguma salvação cair do céu da Anvisa, ou a Anvisa vai flexibilizar, ou vai fazer alguma coisa. Não dá vai. mais prazo, dá mais prazo. Não vai. Em determinado momento, quem quiser continuar no mercado vai ter que seguir o que a Anvisa determina, porque é um comprometimento da Anvisa com as normas internacionais, sabe? Não pode fazer diferente no Brasil do que é feito fora. A Anvisa faz parte da ICH, a Anvisa faz parte de vários consórcios que harmonizam regulamentações no Brasil e fora do Brasil. E essa é uma tendência fora do Brasil que a Anvisa está dançando de acordo com a música, sabe? Então, a gente tem uma sequência aqui, uma ordem de eluição. Essa amostra que foi analisada aqui, que está mostrada aqui, é um padrão, então não é uma amostra de planta real. Isso é importante que quando vocês forem ver um laudo, se está apresentando realmente a amostra ou se é um padrão. Aqui estava sendo desenvolvido um método efetivo para separação desses canabinoides para poder atender a legislação. Então, quando a gente desenvolve um método, a primeira coisa a gente faz é com padrão, para a gente conseguir muito boa resolução, também acho. Adoro pico resolvido, assim. Mais ou menos, ó. Para mim, assim, crica do jeito que eu sou com cromatografia, eu separaria melhor esses caras aqui, ó. Eu queria jogar ele aqui no chão. Porque se eu tiver uma concentração alta de CBDA ou CBGA, eles podem coeluir e juntar aqui, tá? Mas ainda assim a resolução está bem legal. Lógico que esses dois compostos aqui não são tão importantes assim. Por isso, esse bracinho ainda foi o suficiente para validação. Mas poderia melhorar ainda que um pouquinho, tá? Daquelas assim, sendo bem analítica. Mas essa resolução está bem legal. Então, aqui está com 50. Quer ver? Vamos ver. Formas ácidas são complicadas. Pois é. Por isso, até que a fase móvel não é uma fase móvel simples, né? Pode ver que não é uma fase móvel água com acetonitrila. A gente tem um aditivo químico, na verdade, 2 na água e 1 na fase orgânica, né? A gente tem ácido fórmico e formiato de amônio na água e mais ácido fórmico aí na acetonitrila, para poder fazer quase que um efeito leve de tamponamento, para que a gente consiga uma separação efetiva. Porque é importante que a gente tenha, principalmente aqui, ó, separar o THCA do CBC. Esse final do cromatograma, eu já fui lá para o Canadá e já fui também nos Estados Unidos fazer essa análise em campo, e esse carinha aqui, final do cromatograma, esses dois carinhas, quando está na matriz já, né, vamos dizer assim, quando é a amostra real, eles são bastante complexos de separar. Então, no padrão, a gente busca uma separação bem efetiva desses dois para que a gente acabe não quantificando esses caras aqui de maneira errônea, tá? Mas os principais que a gente precisa, então, ó, o delta 9, o delta 8, o THC estão aqui, o CBN está aqui,
O CBD está aqui, ó, bastante resolvido, do ladinho do THCV. Então, a gente consegue fazer essa separação efetiva, tanto dos canabinoides principais, quanto dos secundários, totalizando esses 16 que são legislados, tá? Eu até coloquei para vocês aqui a curva de calibração, porque é bastante importante na cromatografia, além de verificar o cromatograma, que a gente entenda se essa curva de calibração, dentro do range que a gente precisa, ou do que a gente espera da nossa planta, se ele é linear, porque existem plantas que não têm uma curva linear. Ou seja, muitas vezes a gente tem que trabalhar com duas curvas de calibração. Uma para nível baixo, outra para nível alto. De repente, eu estou fazendo o óleo da planta e o óleo da semente. No óleo da semente, eu tenho uma concentração muito menor desses canabinoides.